Salve pessoal, meu nome é Felipe, eu sou um teólogo mineiro. Estou aqui hoje para fazer uma reação ao Antônio Miranda. Me enviaram esse vídeo aí e eu vi, eu já assisti. E eu confesso que eu achei, nossa, bem ruim, tá? Eu vou lidar aqui com algumas coisas. Não tem muito conteúdo, o vídeo dele. É muita risadinha e pouco argumento. Mas eu vou tentar interagir aqui um pouco com ele para lidar com algumas questões aqui. E a gente vê para onde que vai dar esse vídeo, né? Enquanto houver cristianismo, haverá É um vídeo que ele está reagindo. Então é a reação da reação. Mas, bom, ele é um cara que fala um pouco sobre essas coisas. Vamos ver aí o que ele tem para dizer. Se ele pelo menos entende os pressupostos que estão colocados aqui, enfim. fundamentalismo. Não só cristianismo, né? Qualquer forma de doutrina que for imposta, até mesmo Islã, ou até o ateísmo. Se o ateísmo for imposto, também é fundamentalismo. A gente não pode misturar questões de crença e descrença na política. O Estado tem que ser laico, independente de religião, de crença ou descrença. É óbvio que, quando a gente fala de fundamentalismo, totalitarismo, a gente está falando de grupos que estão querendo impor as suas regras, as suas vontades, as suas crenças para todo mundo, né? Vou nem entrar na questão aqui da. Mas só para vocês perceberem, né? Totalitarismo. São categorias assim. Totalitarismo, eu pelo menos eu sou daqueles que entendem que totalitarismo é uma categoria bem ruim, mas ok. E de novo, não localizar historicamente os pressupostos que a gente está atuando, a gente consegue usar os conceitos para falar sobre qualquer coisa. Então, eu já disse isso antes, e por isso que a gente tenta localizar, porque E o André fez uma reação muito boa, assista a reação que o André fez, que ele localiza bem a dimensão do fundamentalismo para explicar por que acontece a violência que acontece no, no fundamentalismo cristão hoje, tem que ver com a experiência da teologia dispensacionalista e o sionismo, enfim, tem uma dimensão extremamente específica que explica o porquê desse tipo de experiência política hoje, que a gente chama de fundamentalismo, e por que isso é muito localizado, não dá para a gente falar isso em outras experiências, né? Então, é o seguinte, gente, falar que não é fundamentalismo, por exemplo, o que aconteceu nas cruzadas na Idade Média, não significa que a gente não reconheça aquilo como uma violência, só que é uma violência de outro tipo. A gente localiza historicamente o que é o fundamentalismo para a gente poder lutar contra ele. Então, esse pessoal que fica falando que tudo é fundamentalismo, eles nunca vão conseguir lutar com o fundamentalismo porque eles não conseguem entender nem o que é. Tá? Então, é desse ponto que a gente parte. Por isso que a gente tenta localizar historicamente. Senão, tudo vira tudo, que é algo que eu já falei antes. Bom, eu defendo que enquanto houver cristianismo haverá fundamentalismo, porque isso não é uma coisa só do cristianismo, mas é de qualquer religião. Enquanto houver um texto sagrado, um dogma que tem que ser apresentado, que precisa ser seguido, Eu não vou reagir ao Misa, às falas do pessoal, porque eu já reagi a isso tudo, eu vou reagir só ao que o Antônio fala. vai haver pessoas nesse meio que acreditam nessa religião, que vão de alguma forma querer utilizar isso de uma forma a interpretar esse texto na sua literalidade. Concordo. Então a afirmação deveria ser: enquanto houver religião, haverá fundamentalismo, né? Cara, o Misa aí é um cara que manda super bem, tá arrasando nesse debate aí, eu tô devendo participação Não, e também tá errado, né? Enquanto houver religião, tá errado. lá no canal deles, né? Show de bola. Pode haver diversos movimentos teológicos, e aqui eu vou me referir, claro, ao cristianismo, porque nós estamos debatendo com dois amigos que são cristãos de esquerda, mas isso vale para qualquer religião, como um todo. Mas basicamente é essa a ideia: enquanto houver um texto, ele vai ser interpretado por alguma pessoa de uma forma fundamental, ou seja, na sua literalidade. Esse é um problema que a gente já tem enfrentado hoje dentro do cristianismo, e a gente tem enfrentado isso ao longo de 2 milênios praticamente de existência dele. Enquanto há tentativas de se interpretar esse texto dentro de um contexto histórico, dentro de uma ideia onde ele possa ser adequado à nossa moral moderna, por exemplo, ainda vai ter gente que vai buscar esse tipo de afago na sua literalidade, nessa busca por tentar encontrar o seu lugar no mundo, principalmente. E por conta disso, esse fundamentalismo vai sempre acabar resultando em preconceitos e qualquer outro tipo de malefícios para a nossa sociedade, justamente porque são textos que são de uma época completamente diferente da nossa. E eu não consigo ver em nenhuma religião a chance de fugir disso, porque são dogmas, e um dogma ele não pode ser quebrado, ele é um texto sagrado que foi ditado pelo próprio Deus. Como é que tu vai reinterpretar ele de outra forma? Um outro problema que eu vejo nisso também é que as vozes que são fundamentalistas e que oferecem essa resposta fácil, uma resposta que diz assim: se nós voltarmos a essa essência do texto, nós vamos alcançar aquilo, a segurança que Deus nos promete, por exemplo, essas vão ser vozes que vão ecoar muito mais fácil e muito mais doces nos ouvidos das pessoas que buscam uma resposta simples e fácil. Exato. Tudo que ele tá falando aí tá certo, tá, galera? Logicamente falando, tudo que ele tá falando aí
tá certo, é o que a gente vê Logicamente falando. Logicamente falando. É muito engraçado como que essas pessoas elas analisam um fenômeno que é histórico. Logicamente falando, meu Deus, cara, é assim, é como se eles entendessem que esse tipo de experiência histórica ela consegue ser definida simplesmente a partir do fruto da abstração da mente humana, assim. Só lógica consegue resolver. Faz uma conta de matemática e aí entende a questão do. Enfim, e é uma prepotência, né? Porque jogar para o campo da lógica sem estabelecer nenhum tipo de critério epistemológico a priori, que dialogue com as ciências humanas, ou esse tipo de coisa que é próprio da análise desse fenômeno que a gente está falando aqui, você se assume num lugar que você e não explica nada. Fala logicamente, a pessoa, opa, é lógico. Mas não explica nada. na realidade. Tanto é que por isso que existe terraplanista. Porque o terraplanista é a pessoa que escolheu acreditar no guru do terraplanismo dele com as explicações mais esdrúxulas e fáceis e sem sentido possível, né? Tá certíssimo até agora aí. E, portanto, eu acredito que seja um grande perigo a gente continuar tentando reinterpretar esse texto, sabendo que vão ter pessoas que sempre vão trazer de volta para esse aspecto fundamentalista. É o que a gente vê em outras religiões, como por exemplo também o islamismo, que tem Exatamente, né? É que nem a gente tá vendo no Islã. O Islã que tá tomando conta da Europa, que tá tomando conta dos Estados Unidos, de vários países ao redor do mundo. O Islã vai transformar a Europa em Chegamos rápido demais, né? Olha o argumento, gente. Aí, tipo assim, a gente alarga todo o discurso de violência como fundamentalismo. Mas não serve para falar, por exemplo, que esse tipo de experiência ou esse tipo de leitura da realidade que ele está fazendo já não serve para falar como fundamentalismo. E não é, tá certo, não é fundamentalismo. Mas é por isso que a gente localiza historicamente para tentar entender o que é isso. Agora, esse discurso, esse discurso de que o Islã está dominando, blá blá blá, tem muito mais relação com o sionismo, por exemplo, do que qualquer coisa que tenha aparecido no debate. Gente, isso do nada veio um discurso extremamente violento da extrema-direita, uma narrativa da extrema-direita aqui, gente. É bizarro, bizarro. Tipo, você percebe que a falta de leitura para fazer uma análise da sociedade, ela é num geral. Olha o argumento do cara para falar a respeito da experiência do, do povo muçulmano, enfim. Cara, é bizarro, é bizarro, é bizarro. E aí, é porque o que soa para mim é como se fosse uma raiva às experiências religiosas, vamos dizer assim, sem nenhum nível de reflexão mínima. Porque esse discurso aí é só propagação de ódio com o povo muçulmano. Só isso. É só isso. Tá? Em defesa de uma ideologia ocidental. em um continente islâmico. E bobear daqui a pouco tá aqui no Brasil também. E vão colocar a Sharia. Tá certíssimo o que ele tá falando aí. tem a sua leitura Olha política isso, para velho. diversas situações em diversos países do mundo também que são bastante preocupantes para o avanço da nossa sociedade. E é por isso que eu acredito que enquanto houver cristianismo, vai haver fundamentalismo. Porque sempre vai ter alguém que vai querer interpretar esse texto de uma forma extremamente preocupante e, na nossa atual realidade, bastante ultrapassada. Eu sou Misael Lima, sou apresentador e criador do canal Miss e Maria, sou jornalista também e sou ateu. Tô aqui para discutir com os nossos amigos aí, crentes de esquerda, também, porque eu também sou de esquerda, pra gente tentar falar um pouco sobre, enfim, a nossa sociedade como um todo e como eu vejo, por exemplo, que uma sociedade que tem um viés muito mais ateísta e não religioso possa ter uma influência melhor ou pelo menos acolher melhor as pessoas como um todo. Eu acredito Aí é o problema, né? Realmente, as sociedades ateístas, elas acolhem melhor os outros. Você vê que são as que têm o melhor IDH, que têm menos violência, são os países mais Olha isso, velho. Olha como o cara não sabe nem o que são os conceitos de sociedade ateísta. Olha o que esse cara tá falando, mano. Ele não sabe o que é uma sociedade ateísta. Ele tá confundindo uma sociedade que tem um estado laico com uma sociedade ateísta. Meu Deus, cara.
mais pacíficos, que têm maior felicidade, todos os índices bons tendem a estar nas sociedades que são mais ateístas, que são menos religiosas, que têm um Estado laico. Beleza, todo mundo aqui concorda com isso, né? Ok. Ó, viu? Sociedade ateísta pra ele, Estado laico é a mesma coisa. Meu Deus. O problema é que a gente tem que tomar cuidado que religiões como o Islã estão se aproveitando dessa questão dos países mais ateus, mais seculares serem bons, para se infiltrarem e propagarem a religião deles, para que eles se tornem maioria, comecem elegendo ali vereadores, prefeitos, governadores, deputados, presidentes, e aí eles implantarem a Sharia. Então, eu acho que a única coisa que me preocupa nas sociedades ateístas. Aí eles implantaram a Sharia. Meu Deus, cara, é bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Não são tudo isso daí que é bom, que é diminuir o número de presos, diminuir o índice de analfabetismo, de desigualdade, não é nada de tudo, isso é muito bom, positivo. Minha única preocupação é que eles abrem demais as portas pro Islã. Abrem demais as portas pro Islã, e o Islã tá só se aproveitando disso para superar na taxa de natalidade e depois dominar o mundo através disso aí. Acredito que uma sociedade ateísta, sim, ela é mais inclusiva. Que isso, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus. The Handmaid's Tale Islam. Ela é mais tolerante com os outros. E eu acredito que a gente hoje vive numa sociedade brasileira que a gente está completamente tendo que lidar com um domínio cristão, e eu não digo um cristão generalista, mas um cristianismo muito mais ligado à extrema-direita, e eu vejo isso com muita preocupação, porque acaba cerceando direitos não só das minorias, mas também das mulheres como um todo, dentro tanto do seu direito reprodutivo e da sociedade como um todo, acaba afetando a nossa vida. Então, por conta disso, eu acredito que a gente precisa ter menos influência cristã no poder. E é isso que a gente vai discutir aqui, é isso que eu acredito que a gente vai trazer para poder conversar, para ter uma... Então, aí, olha só, aí a galera que tá reclamando, por exemplo, assim, dos cristãos de direita ou extrema-direita, também tem que tomar cuidado com a galera da esquerda que tá a favor do Islã entrando e dominando, né? Também tem que ter cuidado com isso aí. Como essa galera Toma cuidado, gente. Toma cuidado com o Islã chegando no Brasil. Toma cuidado. que também é do nosso espectro político pensa. Qual é o meu problema com a afirmação? E não com a resposta do Misa. Meu problema é com a afirmação. Eu não acredito, como eu sou uma pessoa também da área de exatas e da questão lógica, eu não acredito que é uma relação causa e efeito, né? Se existe cristianismo, existe fundamentalismo. Até porque a gente, na forma que eu vejo, como eu defendo sociedades seculares, eu acredito que a gente pode ter o cristianismo não inserido no ambiente político, e isso é qualquer religião, tá? Não é só o cristianismo. Não inserido no ambiente político, o que levaria o tal fundamentalismo a não ter a força que tem. O problema é quando a religião desenvolve força política, e sim, através das figuras mais rígidas, digamos assim, dentro da religião. Hoje, O que ela tá falando é sobre o Estado laico, né? Você poder ser religioso, você poder ser islâmico, judeu, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, seja lá o que for, porém sem introduzir conceitos e premissas da sua religião nas nossas leis, na nossa política, etc. Mas não pode ser abrir espaço pro pessoal ser muçulmano, ser adepto ao islamismo. Não pode, porque senão esse povo vai começar a ter filho e aí vai dominar o... Então, tipo assim, é uma contradição, né? Tem uma contradição aqui. O cara nem tá percebendo, me parece que tem a contradição no discurso dele. É laico, mas não é tão laico também, né? Não pode aceitar. Não percebe que é um monte de coisa que vai jogando, falando assim, cara, que tipo, sem nenhum nível de reflexão crítica. Não tem nenhum método de análise aqui, gente. Vocês vão ver. Que ela tá falando nesse sentido. O que o Misa falou era no sentido que, enquanto houver religião, apesar de ter feito um recorte do cristianismo, enquanto houver religião, esses extremistas que vão querer chegar ao poder vão existir. É o que eu entendi, né? Os dois estão certos, os dois falam muito bem na cara, mas eu entendi o ponto de cada um até agora. claros no Brasil, trazendo para nossa realidade, de pessoas que utilizam a sua fé, a sua interpretação do texto religioso para propor lei, sendo que nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não subscrevem todas a mesma religião. Então, existe fundamentalismo porque existe cristianismo? Sim. Existe fundamentalismo porque existem religiões que permitem isso. Mas não necessariamente só religião. Por exemplo, se entrar um político que é ateu querendo impor o ateísmo, isso também vai ser um fundamentalismo, mas que não tem religião. Entende? Então, assim, o fundamentalismo ele pode existir não só com a religião. Aí depende do tipo de imposição que você vai pegar nesse âmbito de crença e descrença para a sociedade. É óbvio que entre religião e não religião eu prefiro a não religião, mas eu acho que o Estado tem que ser laico, né? Nem Estado ateu, nem Estado cristão, nem Estado islâmico, nada disso. Tanto, não existe necessariamente fundamentalismo pela religião. As religiões podem existir sem que haja fundamentalismo. Eu não tô aqui para combater a fé de ninguém, para violar a crença de ninguém. Eu tô aqui para dizer assim, sabe a tua fé? Tu acredita nesses valores? Que bom. Leve para sua vida, leve para sua congregação, mas não traga para lei. Eu não tenho obrigação de seguir o que tu acredita. E no momento que tu tenta transformar isso em lei, tu me obriga a fazer isso. Então, eu defendo que as pessoas sejam cristãs, muçulmanas, hindus, acreditem nas suas divindades, mas que essa crença delas não tenha o poder de influenciar na minha vida. Fala pessoal, eu sou a Michelle Estrela da Vida e mais uma vez aqui no Espectro, e mais uma vez para debater ateus versus cristãos. Nesse debate, especialmente, a gente trata de problemas sociais, a gente vai estar olhando questões de secularidade, a gente vai estar olhando questões de influências políticas do cristianismo. Eu acho muito importante a gente estar tendo esse tipo de discussão, porque a gente vive uma realidade social onde o cristianismo inserido no poder acaba trazendo dificuldade, especialmente para a população marginalizada e para pessoas diversas que não são socialmente aceitas. Espero que vocês gostem do debate. Prometo ser um debate muito rico. Espero que a minha participação no Espectro mais uma vez possa levar a algum questionamento. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda mensagem e a gente conversa. Acho que a gente poderia encarar esse problema do fundamentalismo e, sobretudo, do modo como
o Mises apresenta isso a partir de dois pontos de vista. O primeiro seria um mais rígido, que seria definido historicamente como fundamentalismo. Ele é um termo que se refere ao início do século XX e que, com um pouco mais de esforço, a gente poderia dizer que o movimento em si nasce no meio do século XIX na Inglaterra, mas a forma como ele se caracteriza e ganha esse título é uma forma estadunidense do início do século XX e tem um contexto muito específico dentro do debate do evangelicalismo estadunidense, a relação entre os liberais e os mais conservadores. Mas sendo um pouco mais generoso com o debate, acho que a gente poderia também pensar que essa posição de que o fundamentalismo seria uma leitura literal do texto bíblico, ela ignora que toda religião que se fundamenta em um texto fundamental parte da ideia de que a pessoa que lê o texto, ela tem razão na sua própria leitura. Então, isso não significa que ela vai querer derivar isso em leis públicas, isso não significa que ela vai querer que todas as pessoas estejam debaixo da mesma ordem moral ou da mesma ordem... Desculpa, meu querido, mas aí é o que o Misa falou, isso é uma tendência, cara. Não basta, por exemplo, digamos... Isso é uma tendência. Acho que 99% dos cristãos, dos islâmicos, dos judeus sejam pessoas maravilhosas, que não querem impor nada pra ninguém. 99,9% pessoas tranquilas. Aquele 0,1% que resolver praticar de forma radical e receber o voto dos outros, ou aplicar aquele fundamentalismo dele, já supera todo o resto. Quantos homens bombas você precisa no estádio para você fazer milhões de vítimas? Cara, é só apelo emocional, assim, tipo. Quantos homens bombas você precisa em um estádio para você fazer milhares de vítimas? Um só, né? Se você tem um estádio, por exemplo, pega aí um Maracanã lotado, 70 mil pessoas, você bota um homem bomba ali, cara, você já vai fazer vítima pra cá, você vai fazer centenas e centenas ou milhares de vítimas com um homem bomba. Então, quando você fala de radicalismo, você não está falando nunca da maioria. É uma das coisas que as pessoas confundem. Quando a gente combate os males do cristianismo, do islã, do hinduísmo e até de fundamentalismo ateísta, quando a gente está falando isso, a gente está combatendo justamente aquele pequeno grupo de 1%, 0,1% de radicais. Nunca é a maioria. Então não cabe esse tipo de discurso como se fosse generalista ou coisa parecida, né? Menos o povo muçulmano, porque eles estão querendo implantar a partir da taxa de natalidade, e aí é todo mundo, né? Então, assim. Porra, mas, meu Deus, velho. Mas não existe religião, sobretudo nos modos da religião, que se fundamenta em um texto fundamental de um texto que é tratado como revelação. Isso não é só o cristianismo, e nem só o islamismo, que é uma derivação do cristianismo. Isso tem que ver com a religião, de forma geral, tem uma relação com esses textos que são considerados textos fundamentais, sobre os quais o leitor posterior vai poder voltar e dizer, olha, aqui Deus atua na história, e eu posso voltar e lendo esse texto bíblico, eu posso tentar entender o que Deus está fazendo na história agora. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia, tá? Elas pegam aquilo que os líderes fundamentalistas dizem para elas, porque se elas lessem a Bíblia, elas se tornariam ateias agnósticas, ou elas assumiriam que são um monstro moral. Meu Deus do céu. Cara, eu tenho um pavor. Eu tenho um pavor. Meus amigos ateus sabem disso. Eu tenho um pavor de ateu que acha que o ateísmo é o último degrau da intelectualidade humana. Um monte de gente fala assim, você tá próximo de ser ateu. Não, não tô próximo de ser ateu. Não tô próximo de ser ateu. Assim, então, e aí, essas questões aqui. Aí todo mundo vem me mostrar um monte de questão, assim, tá, eu sei, tá, eu sei, tá, eu sei. Então não tem nada de muito diferente, assim, do que o pessoal mostra, que me. Nossa, meu Deus, que seja um susto, assim. Já tive minhas crises de fé normal no momento de estudo, mas isso não é uma questão de lógica, como ele gosta de falar, né? Se a pessoa estudasse, ou lesse, que ele nem falou estudar, se ela lesse a Bíblia, é verdade que grande parte das pessoas não lê a Bíblia, que elas escutam o que o líder fala. Mas também é verdade que muitas pessoas às vezes leem a Bíblia e não lê com essa ideia de pesquisa crítica. Não, elas leem nesse sentido que o André está falando. De tentar encontrar sentido para a experiência atual que elas vivem hoje. E aí, nesse lugar, que é o que o André fala, a violência também tem sentido. Porque elas sofrem violência. Elas não entendem que na Bíblia, por exemplo, está falando lá sobre apedrejar meninas que não são virgens do casamento, sobre sequestrar meninas para poder se casar com soldados israelitas, para vender a filha para um pedófilo e ela não vai poder sair livre como saem os escravos homens, e etc, 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 etc. Que O povo pobre vive isso, meu querido. Talvez se você sair um pouco da sua experiência de classe média e for viver a experiência dos evangélicos de periferia, você vai ver que eles vivem isso. E aí, de alguma forma, às vezes eles vão tentar até dar sentido bíblico para isso, que é um absurdo. Mas é uma forma de neutralizar a violência, meu amigo. Deus é o próprio mal na Bíblia. Deus é quem faz o mal, quem cria o mal, quem executa a destruição do próprio povo. Então as pessoas não leem a Bíblia. De modo que
Se a gente pensa que o fundamentalismo seria uma leitura literal do texto bíblico, e a gente acredita nessa afirmação, a gente ignora que toda leitura ela parte de um processo que é impossível acessar a literalidade do texto. Então toda pessoa que assume que ele está lendo o texto de forma literal, ele está inventando uma literalidade que ele precisa acreditar na forma como ele enxerga o próprio texto bíblico para dizer que aquilo que a sua própria interpretação do texto bíblico é o texto bíblico. Mas é isso que os pastores fazem, meu querido. Todo crente é assim. Todo religioso é assim, meu querido. Todo religioso, quando transmite a sua religião, ele está transmitindo a partir da interpretação dele. Até a leitura que a pessoa faz, ele faz a partir da leitura dele. Quem tenta reduzir ao... Você também. Talvez você tenha que ler Paul Ricoeur, não sei. Todo leitor se coloca no momento da sua leitura. Ninguém é neutro, não, filho. Não é porque ele tem fé que só ele é neutro, não é neutro. Você também que não tem fé, não é neutro. ao máximo esse tipo de leitura, que tem, no caso, um viés próprio e particular, são os exegetas sérios. E até na exegese séria você tem os seus vieses, as suas ideias, suas emoções, suas paixões, que estão interferindo na sua leitura do texto. Toda leitura é assim, não só de textos religiosos. Então essa afirmação, ela é generalista e ela não explica quase nada, porque ela aceita aquilo que diz o fiel, que é, esse texto bíblico ele deve ser lido desse modo, esse é o modo... Portanto, não existe literalidade. Percebe? Se você assume que esse é o lugar de qualquer leitor, não existe literalidade. A literalidade é algo que é construído. literal de ler o texto bíblico, porque, teoricamente, é assim que é. Não, a gente... Mas é o que o Misa falou, cara. Você não vai pegar o que é o certo, o que o texto está literalmente dizendo, não. O fiel, ele vai ter interpretação dele daquilo que ele acha que é literal. Daquilo que ele quer ou acha que o texto está dizendo. Tá, então, e esse é o nosso ponto. Quem que define o que é literal? É a experiência social que a gente vive. E a partir dessa leitura dele, dessa hermenêutica dele, ele vai querer impor isso para as pessoas. É isso que ele está falando, cara. Tem um pouco de interpretação também, né, meu querido? Tem um pouco de interpretação também. Todo texto é lido dentro de um contexto, e dentro desse contexto ele é organizado a partir da vida do próprio leitor, para que ele dê conta da sua própria experiência de vida. Bom, meu nome é André Castro, eu nasci no Agreste Pernambucano, mas cresci no Recôncavo Exatamente. Enfim, já falei isso lá. Baiano, eu sou graduado em Teologia e mestre em Ciências da Religião. Eu também sou editor e colunista da revista Zelota, também escrevo para o blog da Boitempo, em Terra Redonda. Eu sou ensaísta e basicamente tento entender as relações entre a imaginação religiosa e os processos sociais no Brasil. Eu publiquei 2 livros, A Luta que é nos Deuses, da Teologia da Libertação Extrema-Direita Evangélica, onde eu tento fazer uma interpretação do processo histórico que aconteceu entre aquela imaginação religiosa que dava uma luta política de esquerda até essa atual e contemporânea imaginação religiosa que organiza um comprometimento da extrema-direita no Brasil. E agora esse ano estou publicando Eis aí o Povo Brasileiro, onde eu tento fazer uma interpretação do movimento evangélico a partir dele mesmo e colocando o evangelicalismo enquanto um problema brasileiro dentro dos grandes esquemas de interpretação do Brasil e das tradições de crítica brasileira. A gente vai debater com alguns ateus e, sobretudo, tentar pensar o lugar social da religião e tentar colocar como a religião é um instrumento e um espaço de disputa tanto para defender o mundo como ele existe ou também para construir novos mundos. Eu acho que, como o André colocou bem, o fundamentalismo ele tem um contexto histórico, né, que inicia no século XX ali, e eu acho que a afirmação de que sempre vai existir fundamentalismo negligencia que existiu quase 2000 anos de cristianismo sem fundamentalismo, né? A leitura alegórica ela dominou grande parte da experiência do cristianismo e tal. Então, eu acho que é negligenciar, inclusive, que o fundamentalismo ele surge dentro de um contexto iluminista em que a história se torna o pressuposto para a leitura do texto bíblico. Ele já está partindo do pressuposto que a galera protestante tem a leitura correta da Bíblia. Já é complicado. Nada, irmão, nada a ver. Nada a ver. Tipo assim, eu não sei, eu não consigo nem imaginar como que você chegou nessa compreensão assim. Eu só estou apontando que o fundamentalismo, segundo o que é o fundamentalismo, o conceito histórico, ele nasce dentro de um contexto específico, portanto, não existiu antes do final do século XIX e início do século XX essa experiência, por isso 2000 anos. E aí eu falo que a experiência do iluminismo que possibilitou, inclusive, o surgimento disso aí. Tem nada a ver com cristianismo ser a leitura, ou protestantismo ser a leitura correta. Tem a ver com o protestantismo ter criado o fundamentalismo. É isso que tem a ver. E aí tu vai ver que tem várias vertentes cristãs, protestantes, cada uma com a sua leitura, né? E antes disso, antes dos protestantes, você tem todas as religiões do mundo tendo a sua própria interpretação. Então não é porque o termo não existia que o fundamentalismo não existia. Claro que é. É claro que é. De novo, gente, esse é o ponto de trabalhar com as coisas em abstrato e não entender as coisas enquanto o sentido da coisa, o próprio movimento histórico da coisa. Se a gente não, é o que eu falei já se você não localizar historicamente o conceito, você consegue fazer o conceito virar qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendeu? Aí fundamentalismo vira um sinônimo de violência. E você não consegue localizar de onde que surge essa violência. E aí você não consegue ir na raiz do problema, porque tudo é violência. Se o fundamentalismo é só violência, então vamos lutar contra a violência sem tentar entender o que é violência. Aí, meu amigo,
Então vai lá, meu, vai lá. Então, assim, é tosco, e você assume de alguma forma que o conceito em abstrato ele serve para falar sobre todas as experiências violentas do mundo inteiro e não resolve nada. Você vai ter, por exemplo, assim, vamos supor que ninguém inventou a palavra morte. Aí a morte não existe. Ninguém inventou Olha isso, velho. Olha isso. Como se morte tivesse sido um conceito criado para definir um tipo de complexidade social, assim, sabe? É de um. Não, isso não é ignorância, tá? Isso não é ignorância. Isso aí é desonestidade intelectual, mano. Você comparar morte com fundamentalismo é um absurdo. É um absurdo. Ou então, se foi ignorância, porque ele não realmente não sabe o que é fundamentalismo, tá? a palavra fome. Aí você fala assim, não, mas foi no século XX que inventaram a palavra fome e aí passou a existir fome no mundo. Não. Olha isso, velho. Fome, a morte, doença, tudo isso existe antes das palavras e dos termos serem definidos. Então você tem como verificar a história, não por causa de quando e o contexto que o termo foi inventado, mas a sua aplicação ao longo do passado, presente e futuro. Então, cuidado aí, mano. O iluminismo ele trouxe tanto o método histórico crítico como o fundamentalismo. Então essa percepção de racionalidade e de produção de pensamento cartesiano, positivista, trouxe esses dois tipos de elementos, que seria uma leitura historicizante do texto bíblico, eliminando uma dimensão simbólica, eliminando muitas vezes, inclusive, isso que produz um tipo de sentido para além de uma lógica muito concreta do texto bíblico. Isso que produz sentido prático mesmo, da experiência do pobre, da experiência do povo, enquanto povo de fé, nesse sentido assim. E o meu receio, e eu acho que a Michelle até tocou num ponto que me parece interessante, que não é só o cristianismo e nem só as religiões que produzem fundamentalismo. O que produz fundamentalismo é uma ideologia específica. Inclusive o ateísmo pode promover algum tipo de fundamentalismo nesse sentido. Pode. Depende de que ideologia que vai ser proposta, né? Talvez, será que essa afirmação... Não é que o ateísmo vai produzir fundamentalismo, porque o ateísmo é só descrença em divindade. Mas o grupo de ateus pode querer impor ateísmo às pessoas, entendeu? Não vai ter Deus nenhum. Era nesse sentido mesmo que você estava falando. E eu já falei sobre isso na primeira reação. Uma coisa parecida, isso pode acontecer também. Seria um tipo de dogmatismo, entende? Sempre que existir cristianismo, será que não corre o risco de cair num fundamentalismo ateu? De que toda vez o cristianismo, entende? Não parece uma declaração de fé? Porque não tem nenhum respaldo na realidade. Essa afirmação. Não. A afirmação de que... Aí complica, né? Como que não tem respaldo na realidade? Não tem. Ué, é o que eu disse. Se existiu 2000 anos de cristianismo sem fundamentalismo, então pode existir novamente uma experiência que não seja da mesma forma. Sem literalidade nesse pressuposto que o Misa colocou. Inclusive sem a dimensão da violência, porque isso aí é uma dimensão que é histórica. Historicamente definida. Você consegue suprimir isso a partir da experiência social que a pessoa, que o leitor, no caso, está inserido, que o intérprete está inserido. Assim como já superou algumas coisas, gente. A gente vê através da história, ao longo da história, que as religiões são. Por exemplo, hoje em dia, não que não exista, mas quantas pessoas vocês conhecem que lê o texto bíblico e defende a escravidão a partir do texto bíblico? Percebe? Isso ao longo da história isso existiu. Mas hoje você não vê isso. Então tem como você mudar a experiência social que possibilita uma mudança de interpretação do texto bíblico. São fundamentalistas. Elas impõem suas crenças nos governos, na sociedade, nas leis, etc. E sempre dentro de um contexto histórico-religioso. É assim, desde que a sociedade é sociedade. Já que existiu quase 2000 anos de não literalidade, por exemplo, do texto bíblico. Então é uma afirmação que não tem um respaldo material. E eu não estou afirmando o que é. Eu estou perguntando, será que não pode... Não, na Igreja Católica, então, Jesus não era literal para eles, que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Para isso... Meu Deus, velho. Gente, interpretar que Jesus morreu e ressuscitou literalmente agora é fundamentalismo. Cara, pô, tipo assim, eu fico triste de perceber que é um canal grande, teologia reversa, que, cara, tá falando qualquer coisa, mano. E as pessoas vão aceitando isso. Por que diabo, sei lá por quê. não era literal para eles. Você entende, cara? Não era literal para os católicos que Jesus nasceu de uma casada virgem. É literal, né? Não era literal para os católicos que... Mas não é só literal, esse é o ponto. É alegórico também. E o povo entendia isso muito bem durante esse tempo todo aí.
ao longo da história da igreja. Não era só a dimensão histórica que importava. Depois a ressurreição virou uma discussão sobre se é histórico ou não. E isso tem que ver, inclusive, com a modernidade. Isso não era uma preocupação antes. Que Moisés abriu o mar vermelho. Era literal para eles, né? Tanto era literal que eles, com base na Bíblia, defendiam, né, o geocentrismo. Eles achavam que tudo era feito para a terra, para o homem, nesse sentido. Aí vem os crentes protestantes e aí mudam a visão de interpretação católica, né? E aí eles vão criar várias vertentes protestantes dentro desse que eles dizem ser a leitura real do texto. Aí a leitura real do texto gera vários tipos diferentes de protestante. Tu tá entendendo agora? O risco de cair num tipo de fundamentalismo ateu, essa afirmação, de você ter muito rígido na percepção do que seria um tipo de experiência específica de fé, e afirmar categoricamente que tá, sempre que existir isso, será, me parece que não tem uma lógica muito clara na afirmação, como os fundamentalistas às vezes constroem. Não tem Os dois se segurando pra falar, velho. Os dois ateus se segurando pra falar, dois pra falar dois. uma lógica interna para esse tipo de afirmação. Me parece parecido, me soa parecido com esse tipo de discurso fundamentalista. Assim. Não sei, é uma pergunta. Tô perguntando. Bom, meu nome é Felipe, eu tô aqui no SPEC pela segunda vez, eu sou teólogo da libertação, tô doutorando em teologia da praxis, tô bacharelando em filosofia e sou um trabalhador da área de saúde bucal. Então eu penso a fé a partir da minha vida enquanto trabalhador. Então, de alguma forma, eu tô aqui pra pensar um pouco no que a religião pode ser um legitimador de uma experiência da classe trabalhadora também. E a gente tá aqui Ó, dialogando. se ele fosse ler a Bíblia literalmente, ele não poderia estar com tatuagem, né? Nem com a barba aqui a parada. Porque Por isso que ninguém faz isso, mano. Ninguém lê literalmente. lá tem textos e nem usando roupa de dois tecidos diferentes. Porque fundamentalista, de forma fundamentalista, na Bíblia, Ninguém faz isso. Absolutamente ninguém faz isso. Então, se isso é ser fundamentalista, então não existe, né? Porque ninguém deixa de. Cara, se existir uma seita aí que faz isso, é tipo assim, a minoria da minoria da minoria. Então é isso que é ser fundamentalista. Tá vendo como é que essa literalidade ela não chega. O que é para ser lido literal é uma imposição social, pô. leitura bíblica, tá dizendo lá que você não pode usar roupa de dois tecidos diferentes, que você não pode fazer tatuagem, que você não pode aparar a ponta Nem sobre tatuagem tem também, né? Mas enfim, vai lá. da barba. Tu tá entendendo? Um monte de coisa. Aposto que ele come feijoada, também não poderia comer feijoada. Aposto que ele não guarda o sábado, Adoro feijoada, velho. Feijoada é bom pra cacete. ele teria que guardar o sábado. E aí? Aí não quer fazer, né? Então tu vê, a própria Não, mas não é que não quer fazer. Você tá me colocando como se existisse isso, gente, não é? E como se a gente estivesse defendendo o fundamentalismo ou isso aí, enfim. leitura que eles dizem fazer, os protestantes dizem fazer, serem fundamentalistas, literalistas, bíblicos, é mentirosa. Eles não fazem Não, mas ninguém, a gente tá falando que não existe isso, cara. Não é possível que você não entendeu, mano. literalmente o que a Bíblia diz. Porque se eles fizessem, eles estavam na cadeia. Amigos que são ateus, discordando Ninguém faz isso. É isso que a gente tá falando. Ninguém faz isso. um pouquinho, mas para falar como que a religião tem uma potência para legitimar um tipo de experiência revolucionária. Então espero que você goste do debate, Caio. Eu não sei se ele levou pro mesmo lado que tu. Eu não acho que levou pro mesmo lado que tu. Não, Porque eu acho que vocês estão indo muito pra uma questão fundamentalismo enquanto uma questão histórica. E eu tô levando enquanto uma questão aplicada, não histórica. Tipo assim, eu vou te dar um exemplo. A gente já justificou queima de mulheres por achar que era bruxa pela forma de como nós interpretávamos o texto religioso. E eu não, presta atenção, não tô falando do texto bíblico, texto religioso. Não tô dizendo que o cristianismo foi o único a fazer isso, tá? Então nós tivemos isso. Isso é a aplicação de uma interpretação individual do texto que se tornou cultural e que matou pessoas por fundamentar aquela sociedade naquela crença. Então eu pego não o fundamentalismo enquanto uma questão histórica. Nem vou rebater, não há interesse nenhum nisso. Eu vou na questão aplicada. E eu acho que é a mesma que o Misa tá... Posso estar incorreto, mas eu acho que é a mesma que o Misa tá indo. Porque Esse negócio de questão aplicada, o fundamentalismo ele é aplicado por conta de uma experiência que é histórica, gente. É por isso que a gente tem que voltar para a história. Porque nós pegamos hoje, por exemplo, o pessoal faz uma análise de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra faz zero referências a homossexuais. Zero. No entanto, Sodoma e Gomorra é interpretado por fundamentalistas como uma pena àqueles homossexuais. E fundamentalistas protestantes. E aí? que diz Ele não entendeu mesmo, velho. Porque pra gente só existe fundamentalismo mesmo, dentro dessa experiência que é protestante. Entendeu? Evangélica. É nesse contexto que surge mesmo. Aí você pode falar de tradicionalistas na experiência católica, o que é uma outra, aí é uma outra experiência, é um outro tipo de violência que vai acontecer. dizem estar interpretando da forma mais literal e correta possível. Esses mesmos protestantes Literal e correto. Ele está pressupondo que a gente está fazendo a leitura correta. Tá? dizem, por exemplo, que a serpente do Jardim do Éden era Satanás. Eles olham lá no texto do Gênesis, não estou falando do Novo Testamento, e falam que a serpente ali era Satanás. Eles olham Isaías 53 e falam que ali Eles quem, querido? Os fundamentalistas? Os fundamentalistas fazem isso mesmo. Geralmente fazem isso mesmo. é Jesus ignorando todo o contexto. Aí eles estão interpretando, segundo eles, da forma mais fundamentalista e literal o texto. Aí complica. Ou seja, eles fazem Não é da forma mais fundamental. Cara, meu Deus, velho.
que os católicos fazem, né? Eles inventam coisa que não tem no texto, mas eles dizem que não estão inventando. Aí complica. Né? É que sodomitas hoje é considerado uma palavra Isso. relacionada a... E aí o que acontece? Quando tu vai no texto, nem muita interpretação. Eram anjos, homens que queriam violentar os anjos, e daí é oferecida às filhas. Lá são, tipo, caralho, é um negócio nada a ver com relações homossexuais. E o pai que oferece as filhas virgem pra multidão abusar e depois engravida essas filhas virgem, esse pai não é tido como errado pelos fundamentalistas cristãos, não. Doideira, né? E eu não vou me prender tanto a versículo, capítulo, essas coisas que não há o interesse. Mas só pra tu ver. Basta alguém ter o poder da interpretação do texto, que cria como cultura e fundamenta na sociedade e aplica na sociedade aquilo como norma. Então a gente, vamos pensar, na aplicação, tá? Alguns cristãos interpretam em forma de gerar leis. Tanto que a gente tem hoje leis anti-LGBT em quase todos os estados brasileiros. Ou em processo de aprovação ou já aprovadas. E isso parte da interpretação do texto bíblico. Como que a gente evita isso? Por isso que eu digo, não é toda a religião. Mas é um ponto que eu considero também bastante, porque a gente não traz isso só pro cristianismo, como eu disse, mas até mesmo religiões que são consideradas mais pacíficas, como por exemplo, o budismo. O budismo também tem sua vertente mais fundamentalista, mais reacionária, né? Que vai lá e vai causar problemas, vai ter ataques terroristas, como por exemplo o Sri Lanka teve, tem versões assim. Isso é um TDAH parado, viu, gente? Do budismo também se apegam muito a esses ensinamentos e são dogmáticos e causam problemas por conta disso na sociedade. Então, a questão é assim, como é que vocês conseguem me dizer que em determinado momento vai haver a interpretação da Bíblia de uma forma em que não haja possibilidade de alguém usar aquele texto e querer usar ele na literalidade para poder oprimir outras pessoas? Eu acho que é entende? uma conversa que a gente estava tendo, inclusive, antes, que vocês pressupõem que a ideia que forma a experiência concreta, não o oposto. Porque a gente parte de um pressuposto de que existe essa leitura violenta, porque a violência existe na prática, não é a leitura idealista do texto que promove a violência. Ela fundamenta de alguma forma um tipo de prática. Mas ela não está... O texto tá falando que o homem, o macho que se deita contra o macho tem que ser morto. Aí o cara olha aquilo ali e fala, porra, então os homossexuais têm que ser mortos. Beleza. Aí ele vai lá em Romanos, aí ele vê que deixaram o uso natural. Né? Deixaram o uso natural e Deus entregou eles, né, nas suas lascívias. Aí o cara fala, porra, Deus tá contra aqui. Aí depois fala que não vai entrar no reino dos céus, que é abominação pra Deus, né, os afeminados, etc. Aí o cara olha aquilo, porra, cara. Aí ele tá, com base no texto, tendo uma justificativa pra praticar a homofobia. E aí? Cara, tem que explicar o óbvio, mano. Porque o óbvio não existe. Não é ter que explicar o óbvio. Como eu disse, o exemplo da escravidão. Tá cheio de passagens também na Bíblia. Não é óbvio, meu querido. Não é óbvio. Por isso que a gente fala, a experiência concreta ela é anterior à ideia. E aí surge essa ideia interpretativa e ela só pode ser legitimada porque existe uma experiência que é anterior à ideia. A experiência de violência do capital ela é anterior à leitura que a pessoa está fazendo. Existe. Aí, Ou ele acha que natural em Paulo é natural biologicamente, igual a gente está falando aqui hoje. impressionante. Anterior à prática. A prática da violência, de alguma forma, ela é anterior e ela é legitimada por um tipo de uso teórico que se faz desse texto. Mas eu acho que concordo. Não, Isso. sim, Não sei. Por mas exemplo, não é- a condenação de gays. Ou a violência contra gays. Porque uma coisa é, vamos lá, 1980, por exemplo. Publicamente as pessoas declaravam que gay tinha que morrer. Sim. Tá? Isso era público. Inclusive, até o início dos anos 90, ali tem filmagens das pessoas declarando abertamente, eu acho que tem que matar tudo mesmo, tá? A justificativa que as pessoas podem usar é porque é pecado, porque está na Bíblia, porque Deus condena. Essa é a justificativa. A ideia dela é instrumentalizar a sua fé para justificar a violência. Então nós podemos concordar nisso. Porém, pessoas que nascem nessa sociedade, elas aprendem desde o início que, apesar da violência vir antes, que aquela violência não é violência. Eu não acho que a violência vem antes. Eu acho que a ideia vem antes da violência. Porque se a violência viesse antes, não era para os países menos religiosos serem os mais violentos? Por que os mais religiosos são os mais violentos? Por qual motivo? Por que quando eu vou numa prisão dos Estados Unidos, as pessoas ateias são as que menos são representadas em relação à população e as que são, por exemplo, do Islã, têm várias e várias vezes o seu número proporcional na cadeia em relação à população? Viu? Ainda bem que ele falou eu acho. Porque se ele fizesse uma análise material, uma análise da economia política, de como que esses países se organizaram para se tornar o que eles são hoje, para não ter esse tipo de violência, que permitiu inclusive esse tipo de experiência de emancipação do indivíduo, ele teria resposta, né? Então, assim, esse discurso ele só demonstra a ignorância, gente, e o desconhecimento total da questão. E eu quero pressupor que ele é um cara que acredita na teoria da evolução. O que veio antes? Veio a experiência da. Não é experiência, né? Mas a natureza, que. A pressão da natureza, que foi forçando a espécie a se adaptar num tipo de ambiente, ou veio o desejo da espécie de construir de alguma forma um tipo de experiência na natureza? Pô, primeiro surge a natureza tentando controlar e aí a espécie tentando adaptar naquele contexto e aí começa uma relação
interação entre a espécie e a natureza. É claro que a espécie não é passiva. Eu não estou aqui defendendo que existe um processo evolutivo, coloquei entre aspas porque evolutivo é uma palavra que. Um processo adaptativo. É um processo adaptativo em que a espécie é puramente passiva. Ela também participa do processo da adaptação. Mas primeiro, a pressão externa ela é anterior, inclusive, à própria espécie. Antes da espécie existir, a coisa já estava acontecendo. E até chegar no nível de consciência, né, do ser humano, enfim, do Homo sapiens e tal. E aí ele começar a interagir com a natureza de uma outra forma, simbolizando. Mas a realidade violenta da natureza ela é anterior. E aí depois das sociedades e do modo de produção, e aí essa coisa vai acontecendo sempre de forma que há uma interação, mas aquilo que é externo se apresenta como anterior. Você, por exemplo, quando você é criança, você não fica se questionando por que existe polícia. Porque você já nasceu numa sociedade em que a polícia já está estabelecida. Então aquela violência ali que a polícia, por exemplo, ela impõe sobre um tipo de sociedade, ela é anterior à sua ideia sobre a polícia. Em algum contexto que não existia, tem um tipo de reflexão, mas chega um momento em que aquilo ali ultrapassa a coisa. Então, existe a interação, essas coisas vão andando junto, mas de alguma forma, na experiência subjetiva do ser, aquilo se apresenta como algo que é anterior. E aí? Então eu acho que a ideia de violência ela vem antes da violência. Você está doutrinando crianças para terem uma mentalidade assassina. Tá vendo? Aí já não serve mais para falar sobre aquilo que ele tinha dito antes, de você conceitou a morte não existia antes, mas a violência já não existia antes, inclusive de existir o Homo sapiens. Pensar violência foi uma coisa que existiu depois, muito tempo depois que a violência já existia, né? Mentalidade violenta, uma mentalidade de subjugar o outro, entendeu? Então eu acho que a ideia, muitas das vezes, ela é formulada, ensinada e fabricada antes de você ter a violência em si. Aquilo é significado, entendi. Então você entende como tu cria Não, você constrói de alguma forma um tipo de organização da violência, né? uma questão social, tu cria uma cultura, porque a gente tá falando da interpretação agora, mas e as próximas gerações? As próximas gerações já vêm na cultura. Como é que, por exemplo, assim, vocês poderiam evitar que, vocês como cristãos, poderiam evitar que daqui a 200 anos alguém não pegue Levítico e olhe de novo o homem, não pode se deitar com o E homem? o que a gente estava dizendo aqui, nesse caso específico, é que já existe uma violência por conta da estrutura familiar da sociedade burguesa que constrói a possibilidade desse tipo de leitura. Novamente, pegando como reflexão aqui a escravidão, numa sociedade não escravista, usar esses textos para promover um tipo de violência escravista é muito problemático, você não consegue. Então, se a gente chegar numa sociedade que ela tenha superado a questão da homofobia, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a escravidão. É isso, é só isso. Então, a ideia vem antes. Não, a ideia não tem lugar num tipo de experiência experiência social onde a homofobia não é legitimada de forma concreta, né, politicamente. Então, no momento que a gente não permitir esse tipo de experiência social, ou existir um outro tipo de experiência social que não permita esse tipo de leitura, acabou. Não tem lugar para a ideia. Homem, ó, a gente precisa acabar com isso porque isso está na Bíblia. Como é que tu vai fazer essa reinterpretação de uma forma que ninguém mais leia o texto dessa forma? Eu acho que não tem como evitar. E é por isso que eu acho que essa ideia de ter pessoas que vão, e eu posso estar usando o termo fundamentalismo de uma forma mais abrangente, como o Alex comentou, mas é justamente esse ponto. Como é que a gente vai garantir que em algum momento alguém não vai voltar a fazer essa leitura, voltar a trazer essas pautas e lá adiante, numa futura sociedade, a gente não vai cair de novo nesse mesmo problema? Eu ia só brincar. Tem que superar o capitalismo. Primeira coisa, superar o capitalismo. Vai lá. Não, eu acho que a primeira... Não, tá vendo? Não conseguiu responder, né? Não conseguiu responder, porque não tem como evitar isso. É porque você não entende, cara, do que a gente está falando. Isso é uma resposta. Uma resposta que eu estava brincando, mas é uma resposta. Que é sobre tudo que a gente está falando. É que ele não está entendendo, né? Eu acho que ele ainda não entendeu qual que é o nosso perfil, qual que é o pressuposto epistêmico que a gente parte. Superar o modo de produção que permite esse tipo de coisa, e claro, superar o capitalismo em si, ele não muda imediatamente,
É um processo de transição, é um processo que demora. Porque é isso, a gente está lidando com a complexidade da experiência social e da subjetividade de pessoas que vivem dentro dessa dinâmica social. Então, assim, é, ele nem entendeu, né? A gente está falando assim, olha, para mudar esse tipo de leitura, tem que superar a experiência social que a gente vive. É isso que a gente está falando mesmo. Então isso é uma resposta, tá, cara? Ainda que você não entenda. É isso. Isso vai acontecer como acontece. O ponto é que não dá, veja bem. Não dá, acabou o debate. Exatamente. Não dá. Ou seja, o Misa tá certo. Parabéns, Misa. Detonou. Não tem como, cara. Não dá. Acho que uma coisa que precisa ficar claro é que eu discordo que existe qualquer rumo da história que esteja nos levando para qualquer lugar. E eu acho que esse... Você pode expandir um pouquinho, isso que eu Eu também não entendi. Não existe um rumo da história que está nos levando para o progresso de alguma sociedade futura, que daqui a 200 anos a sociedade vai estar melhor. Na verdade, eu acho que Não tem como saber se a sociedade vai estar melhor ou pior. Mas que o avanço da humanidade depende dos contextos históricos, isso não tem como negar, isso é um fato. As consequências daquilo que a gente Claro. vive hoje foram traçadas lá no passado. acho que ninguém, na verdade, acredita muito nisso. Apesar da gente ainda, de vez em quando, falar assim, 2026, e as pessoas seguem falando assim, mas essa crença de que existe algum tipo de progresso cumulativo, em que a história está aprendendo e ela está se produzindo uma sociedade mais consciente de si, que ela está criando uma sociedade mais bonita, mais inclusiva, mais... Isso é uma farsa, não existe. Não é uma farsa, isso é verdade. Ao longo da história, nós temos debatido ética, nós temos debatido direitos humanos. Tanto é que, se você pegar Dos problemas que o próprio Ocidente criou. É tipo assim, a gente coloca uma criança no trilho do trem, amarra ela lá e depois vai lá e desamarra na hora que o trem tá quase chegando. E a gente fala, olha como a gente avançou. Com isso eu não tô dizendo que é porque direitos humanos, esse tipo de coisa, gente, são respostas que o Ocidente deu para os seus próprios, para a construção da violência que ele mesmo criou, pô. Que ele mesmo criou. Então, a gente lida com outras violências hoje. Hum, em relação à taxa de, como é que pode ser, homicídio, a taxa de expectativa de vida, tudo isso vem melhorando na humanidade ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, em relação a como era lá atrás. Lá atrás, a expectativa de vida era baixíssima, era muita guerra, muita violência, muito estupro. a taxa de expectativa de vida realmente é uma coisa que vem melhorada, assim. Agora, gente, no século passado, em números absolutos e em um número contextual, ninguém morreu mais, nunca existiu nenhuma guerra que matou tanto quanto a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Foi um massacre, século passado. Não tem nem 100 anos. Olha como é que a gente avançou. Doenças, caramba, quatro. Então, sim, a sociedade, por mais que nós tenhamos inúmeros problemas a serem evitados, inclusive problemas de religião, etc., a realidade é que esses debates históricos, tudo isso vem fazendo com que a sociedade melhore ao longo do tempo. Demora, não é da noite pro dia, mas a gente vê, comparando com o passado, que hoje nós estamos melhores, sim. Isso. O que existe hoje, sobretudo, é a mais clara, brutal e indiscriminada aceitação de que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Não é assim tanto quanto era antigamente. Por exemplo, antigamente era escravidão, velho. Escravidão, pronto, acabou. Conforme a gente foi Hoje você recebe um salário mínimo para morar numa periferia e seu patrão não ter que te fazer escolher entre leite ou manga. criando debates, tudo isso a gente conseguiu fazer com que os que mandassem, ou seja, quem mandava era quem tinha Cara, é muito bom ser classe média, né? um escravo, que eles não tivessem mais escravos. Tá entendendo? Então hoje a nossa luta, por exemplo, é para que não tenha mais pedofilia, para que os velhos não se casem mais com crianças ou coisa parecida. Então a gente tá numa luta para que nós, como povo, a gente consiga mandar nos poderosos e acabar com absurdos. muito provavelmente, não daqui a 200 anos hoje, amanhã, daqui a 10, 15, se não existir nenhuma transformação radical da forma como se vive socialmente no planeta, esse tipo de leitura não vai ser só normal, vai ser o padrão. Por quê? Porque Isso. esse tipo de leitura que volta pro texto bíblico e produz, vamos dizer assim, de forma metafórica, um bode expiatório que explica a mazela da realidade, ele vai ser o padrão. Quer dizer, Não é que explica a mazela da sociedade. Quando você lê um texto dizendo que, ó, aquele da tua família que vier para te tirar dela e servir a outro Deus, para te tirar do teu Deus e servir a outro Deus, você tem que ser o primeiro a matar. Isso não tá explicando. Explica. Pro leitor e para sua experiência de fé subjetiva, explica. Esse é o ponto. Porque assim, o Antônio Miranda ele não tem nem as leituras de tese de como que a experiência religiosa ela lida com a relação psicossocial do fiel ou coisas nesse sentido assim.
Então ele pressupõe como se as coisas fossem muito automáticas. Ele é mais mágico do que a gente, né? Ele tem mais fé do que a gente. A gente ainda tenta usar algum tipo de rigor acadêmico e científico para entender esse tipo de fenômeno. Então ele acha que a coisa assim é leu e acabou. Não, não tem nada que perpassa algum tipo de experiência ou não tem nada, nenhum tipo de leitura científica que a gente possa ter para interpretar por que acontece esse tipo de coisa. É muito mais fácil você assumir que, olha, leu aqui e acabou, porque isso aí não tem rigor. Eu queria ver ele defender, por exemplo, isso aí na academia. Isso aí que ele está falando. Assim, a pessoa lê o texto e faz. Ele não consegue. Ele não consegue. Eu ia comentar de um. Inclusive, eu estou lendo com o André uma tese de doutorado lá da PUC São Paulo, que fala um pouco sobre a leitura de pastores evangélicos, de como que eles vivem a experiência espiritual, assim, e como que isso afeta, como que na linguagem de Max Weber, né, a ascese intramundana, como que essa dimensão de moralidade e tal, dentro do mundo, sem uma fuga do mundo, como aconteceu no monastério católico, isso cria um paradoxo na experiência do fiel evangélico, assim, que tem relação com culpa, que tem relação com essas violências simbólicas aí que, inclusive, quando ele está falando, a própria dimensão da sexualidade, e como que existe uma percepção do ser ideal, e como que isso vai perpassando toda a lógica do indivíduo, assim, da subjetividade do fiel. Mas para o Antônio Miranda pouco importa isso. O que importa é só a leitura por si só, sabe? É como se o cara fosse um ET que vive fora da Terra e lesse o texto bíblico e aquilo ali, puf, fora da Terra agora ele vai leu, virou violento. É loucura. Na realidade, isso está fazendo a realidade. Quando o texto diz que quem não guarda o sábado tem que ser morto, que quem segue a Viu? Tá fora da história, aí ele vai lá ler, agora virou violento. Vai lá e promove a violência. Deus é um impuro, infiel, isso tudo está interferindo na realidade. Quando você tem um texto falando contra a LGBTQIA+, isso interfere na realidade, entende? Não é uma explicação. Por que o fundamentalismo ele tem tração social no Brasil? Porque Ele pressupõe, de novo, que é a leitura aí, nesse caso, que vai promover a violência com o LGBT. Não um tipo de organização de família, um tipo de pressuposto econômico, inclusive, né, de como que deve se organizar as experiências familiares e tal. Claro que a gente tem que assumir, né, claramente, gente, a gente tem ainda que eu tenha tentado falar isso no início e estabelecer um tipo de rigor da nossa metodologia enquanto marxistas, assim, e de como que a gente parte da experiência materialista e tal para fazer uma análise da sociedade. É isso, se ele assume que não é, então, pô, não tem leitura social nenhuma. Aí você consegue fazer qualquer coisa. ele é tão brutal e violento quanto a própria realidade brasileira. Essa brutalidade, essa violência simbólica que ele produz, mantém uma relação direta com a violência e a brutalidade da realidade, da forma como as pessoas, de tudo que as pessoas têm que se submeter para continuarem vivas. Não é o contrário, não, porque por exemplo, não é coincidência que os dois países mais cristãos do mundo, Estados Unidos e Brasil, são os dois que têm o maior número de população carcerária? Será que não é coincidência, não? Ao invés de tentar entender a relação do racismo estrutural e até institucional que, no caso dos Estados Unidos, que tem uma dimensão diferente do Brasil, né? Não sei se dá para dizer hoje institucionalmente, mas não, é por conta do cristianismo. É por conta do cristianismo. É só coincidência isso? Pois é, né? Realidade do trabalho. Quer dizer, tudo isso, ao menos no rumo que o mundo está caminhando hoje, tudo isso está levando para a gente para um mundo pior, para uma realidade social do mundo do trabalho completamente mais destruidora das vidas, de uma conflitividade em relação à violência interna aos países, que cada vez está mais conflagrada, que a gente tem que daqui a pouco tempo a gente vai ter que começar a se organizar em grupos armados para defender a nossa própria vida, como já acontece em alguns países. E defender de quem? Fundamentalistas. Aí complica. Aí só ri, tipo assim, como se fosse defender do fundamentalista e não como se fosse o
ele realmente não tá entendendo o que a gente tá falando, né? Fica, né? Por exemplo, a maioria das guerras que estão acontecendo aí no mundo são justamente devido à proteção contra fundamentalistas. Engraçado, né? A maioria das guerras. Estados Unidos tentando dominar o mundo todo. Agora, beleza, tá falando de deixar a OTAN, né? Mas estava lá incentivando a Ucrânia. Aí tem experiência ali de Israel, Estados Unidos invadindo aqui a América do Sul. Aí a desculpa no Oriente Médio das guerras lá é a desculpa do fundamentalismo, mas não é por uma questão econômica, não é por uma questão de petróleo, não é isso não. Ele caiu no papinho moral, né, gente? Eu acho fofo. Tem que rir, né, cara? Porque a vida fica mais fácil quando a gente ri. E a tendência é que o fundamentalismo, nesse sentido mais amplo que você está falando, ele impere. Porque ele funciona muito bem dentro de uma realidade objetiva onde você tem que produzir razões práticas para uma realidade brutal. Ou seja, olha o que ele está falando. Ele é cristão, tá? Ele é cristão falando que vão usar a Bíblia para produzir no mundo real razões para promover a violência. Você tá entendendo? Vocês não entenderam mesmo. Não é para promover a violência, é para lidar com a violência que eles estão inseridos, querido. A subjetividade do pobre que vai fazer essa leitura do texto, eles vão tentar olhar para o texto e tentar entender por que eles estão sofrendo violência. E aí a violência que eles sofrem perpassa inclusive pela leitura do texto. E aí eles dão sentido para a violência que passam e acabam promovendo violência também porque eles vivem a violência. Ele é cristão. Aí ele tá falando que vão usar a Bíblia, a religião, como instrumento de promover a violência no mundo real, no mundo material. Interessante, né? É muito bom, cara. Você tá maluco. As razões práticas, elas são tão feias, brutais e problemáticas quanto a própria realidade. Eu não sei se eu concordo muito com essa questão da história por alguns motivos. E aí eu vou pegar dois exemplos que são completamente diversos na sua postura, mas ambos são alinhados com o que vocês pensam. Na Revolução Cubana e na Revolução Russa, nós começamos com grandes progressos em prol, por exemplo, de pessoas LGBTs. Veja, não vou trazer religião aqui, tá? Não vou trazer religião. Cuba criou as UMAPs. Lembrando, depois da saída do Che Guevara. Caso alguém venha com essa papo de novo, tá? Meses depois da saída do Che Guevara. E a Revolução Russa. Se eu não me engano, o Che Guevara tava fazendo esse centro de cura gay também, tá? O MAP, eles botavam os gays lá pra trabalhar pra serem curados. Se eu não me engano, o Che Guevara tava fazendo esses... É tipo gulags, né? É tipo essas prisões aí. Acabou de falar, nossa, muito A chato. Rússia hoje, ignorando a sua história, que em um dado momento se Ela tornou fala mais que não tem agitadora, isso e ele vai lá e... transformou grupos LGBTs em o quê? Movimento terrorista. Hoje, uma Rússia, convenhamos, nada comunista, né? Nada. Sim. Cuba, em contrapartida, reconheceu o seu erro e historicamente disse assim, ó, nós erramos aqui, vamos fazer melhor daqui pra frente. E Cuba, e é o que o André fala, né? É Cuba que tem uma experiência de esquerda hoje, não a Rússia. Então Cuba reconheceu. E era um contexto da época mesmo, né, gente? Infelizmente. Eles aceitaram E nós a priori e fizeram caca depois, só que isso era no mundo todo. Então, assim, hoje tá melhor, né? podemos pegar países escandinavos, saqueadores, violentadores, eu não quero usar a palavra específica, né? Violentadores e tal, que hoje tem outra postura em relação à igualdade de gênero, à defesa da mulher, à defesa das pessoas LGBTs. Então veja, você pode, quando você tira o aspecto cultural, aquilo que fundamentou aquilo na sociedade, aquilo que cravou aquilo na sociedade como norma, você pode aprender, melhorar e nunca mais repetir, chegando de repente até no que o Misa estava. Como que a gente garante que não vai fazer essa leitura? Criando uma sociedade que não permita que essa leitura seja feita. Perfeito. Perfeito. O Estado laico para se evitar que dogmas religiosos e fundamentalistas cheguem no... Estado laico. É por isso que aquele último tema, né? Porque surgiu o Estado laico no Brasil. Precisa de colonização, precisa de um monte de coisa para acontecer aquilo. Não adianta. É isso. Não entender como é que as coisas acontecem historicamente vai se defender tudo de forma abstrata sem entender como que. Gente, porque a gente está falando de política, a gente está falando da experiência religiosa. Isso tudo é histórico. A gente não está discutindo metafísica aqui, né? Então,
complicado, velho, você falar dessas coisas e não localizar historicamente, não entender historicamente, não entender o movimento que permite esse tipo de experiência, e aí fala, por exemplo, de vamos estabelecer isso aqui no Brasil, mas não entende o que permitiu existir um tipo de experiência como dos países escandinavos, assim, naquele contexto, né? No poder e na sociedade. Perfeito. É difícil, galera? Não. E lembrando, todo mundo ali é de esquerda, tá? Todo mundo ali é de esquerda. Não tem um de direita ali, todo mundo ali é de esquerda. Tanto que ela usa os exemplos que são feridas pra esquerda. Cuba, esquerdista, promovendo cura gay. Né? Lá a Rússia, que a galera da esquerda ama, Movendo cura gay. promovendo que a galera de LGBTQIA+, é terrorista. Você tá entendendo? E perfeito isso aí, velho. Essa leitura preconceituosa que vai violar Ela falou daquele contexto lá e tal, que eu falei também no meu vídeo que tinha relação com antirrevolucionários, né? Na forma que era lida na época. Que é um problema. É um problema. E reconhecer o erro. Por isso que é uma etapa de transição, vai ter acertos e erros. E vários erros. Por isso que não é uma mudança da noite pro dia, não é mágica. É história. direitos humanos. Então, quando Cuba reconhece o seu erro, ela aprende com a sua história e tende a manter este comportamento. A menos que venha o quê? A gente eleja um Bolsonaro cubano e aí a gente passa a ter novamente isso, um Trump cubano. Em compensação, a Rússia, ignorando o seu aprendizado histórico, transforma a população LGBT em um grupo terrorista. Literalmente, classificaram, assim como o Trump classificou facção criminosa no Brasil como terrorista, o governo russo, o Putin, estabeleceu que a comunidade LGBT é terrorista. E os islâmicos, que muita gente, não todos de esquerda, mas muita gente de esquerda defende, estavam lá atropelando os LGBT e dizem que quando eles tomarem o poder, vão matar os LGBT, vão matar os casais LGBT. E aí teve até uma ativista LGBTQIA+, que ela falou assim, olha, eu esperava que fosse um branco cristão, mas infelizmente não era. Entende? Por quê? Porque era um islâmico, matando as pessoas lá na parada LGBT. Você tá entendendo? Então, eu acredito que a Mas é melhor defender Israel que mata todo mundo, né? Os caras não sabem, eles acham que o fato da gente defender a Palestina é defender esse tipo de violência que ele tá falando, cara. Eu nem sei de onde que tá saindo essas coisas assim, sabe? Nem sei, mano. história pode nos ensinar e garantir, através dessa mudança cultural, que isso não se repita. Exato. Mas a gente tem que criar na sociedade algo que Iniba. sete isso, né? Que ponha, Exato. cimente isso como cultura. E que fique bem claro, não quer dizer que uma sociedade ateísta não vai ter esses mesmos preconceitos. Mas Nada, pode ser nada, que nada, a sociedade não vai ter, mas aí que tá. Tanto que eu não citei religião aqui. Não vai né? ser amparado por um texto dogmático de uma religião. Mas vai ser amparado por outra coisa. Não, mas tudo bem, mas entende a probabilidade. Não, cara, tu vê que as sociedades que são as mais pacíficas, as com melhor IDH são as menos religiosas, que tem um estado laico, velho. Não é, então vai ser pra outra coisa, não. Porque pra você, às vezes, fazer uma coisa ruim, uma coisa má, você tem que ter um grupo se fundamentando numa ideologia maligna. Entende? É isso. E é só a religião que tem uma ideologia maligna. Ele é muito contraditório, né? Porque ele mesmo ele assumiu no início que não precisa, dá pra ser, existe um fundamentalismo ateu, assim, né? Ateus fundamentalistas, no caso. Então, assim, se fundamenta em outra coisa, gente, porque o problema é a ideologia. A violência ela é promovida pela ideologia, por uma ideologia. Então, por exemplo, Israel. Israel é uma experiência extremamente violenta, né? Israel é um país religioso. De acontecer algo tão terrível vai ser menor justamente porque existe uma certa... Por exemplo, se tu tem um respaldo dado por Deus de que tal coisa é errado. Essa é a leitura que está se fazendo no texto bíblico. Não importa assim, que vocês vão ter interpretação diferente, mas, por exemplo, hoje tu chega no Brasil, a maior parte das pessoas que tu conversa, todas as pessoas que entram para debater comigo lá no Pergunte ao Ateu, todas essas pessoas vão ter essa interpretação. E não importa, a pessoa assim, eu sei que está errado, mas Deus disse que é errado. Mas perceba, esse ponto de vista, ele não desceu do nada, ele não abriu-se o céu e a pessoa leu o texto bíblico e começou a achar que homossexualidade é pecado. Mas tá escrito? O termo homossexualidade... Não, o termo não, Sim. mas deitar homem com homem. Sim, não, tudo bem, mas... Eu tô falando de Israel aqui, eu não tô querendo sugerir que eu sei que tem a questão do judaísmo, só que existem vários judeus que são ateus, né? Então, tipo assim, tem uma dimensão. Beleza, essas coisas são bem vinculadas, né? A religião judaica e o. E a etnia, vamos dizer assim. Não se separam, né? Ok. Mas tem vários judeus ateus. Então você não tem uma imposição de crer em Deus, ou nesse sentido. Então é nesse sentido que eu estava falando, né? É um Estado judaico. Mas percebe que o fato de você ser ateu, de acreditar em Deus ou não, que grande parte dos judeus não acredita em Deus, são judeus ateus, vamos dizer assim, promove violência. Foda-se. Mas existem uma série... Porque perceba, Mas se for pegar o que não tá escrito, o livre-arbítrio não tá escrito,
Trindade não está escrito. Tudo isso daí são interpretações. Então, você tá só provando nosso ponto. Deus é a palavra onipotente, onisciente não está lá. Tudo isso daí são interpretações que são feitas a partir da leitura e interpretação dos grupos religiosos, cara. Você tá entendendo? Existe uma série de preceitos que o texto fala e se ignora. O que importa é a tradição de fé onde as pessoas estão inseridas. Então as pessoas não... Pronto. Aí é o que ele falou, a trindade, livre-arbítrio, onipotente. E não só isso. As dimensões socioeconômicas e a percepção política e a moralidade. Não acreditam nisso porque elas estavam lendo de uma forma estrutural e rigorosa. Levítico usou o Antigo Testamento. Foi porque eles escutou uma pregação. Ah, tá, mas a pregação está se fundamentando. O pastor chega e fala assim, gente, abre aí Levítico 18, abre aí Levítico 20. Aí ele traz os textos. Quando o macho se deitar com o macho, seu sangue será sobre vocês, serão mortos. Ambos morrerão. Então, e aí ele lê a partir de todos esses pressupostos, querido. Tá lá, não tem outra interpretação para isso. Tá dizendo isso. Tá se dizendo explicitamente isso. Tá falando lá em Romanos. Meu Deus, mano. Meu Deus. Não tem outra interpretação pra isso. Tá vendo, gente? Ele é como fundamentalista. Ele acha que só existe uma forma de ler. Paulo falando lá que a homossexualidade é abominação. Entende? Olha o malabarismo que esses dois crentes estão tentando fazer. E eles estão levando uma aula ali dos ateus, né? Estão recebendo uma verdadeira aula. Foi porque Estamos levando uma aula. as pessoas acreditam. É tipo assim. As duas pessoas que são pesquisadores da área estamos levando uma aula. Eu tô falando isso aqui porque essa galera ela se julga muito intelectual e científica e não reconhece quando são pesquisadores, por exemplo, da área de religião, desse tipo de coisa, porque eles acham que religião não existe, tem um monte de comentário assim, e aí eles, trata a gente como merda. Não trata como, não respeita como qualquer outro cientista, pô. Entende? Pô, a gente produz uma parada com um rigor metodológico e essa galera não reconhece isso e ainda tem. Pô, ele não tá nem entendendo o que a gente tá falando, né? A verdade é essa. Então não tem como cobrar muito, não. As próprias pessoas que fazem as pregações, que são os pastores, mesmo aqueles que são teólogos, que se dizem teólogos, eles apontam que a exegese diz exatamente isso. Sim, mas isso é um consenso criado, historicamente, a partir Isso. de dilemas com interesses, dentro de conflitos de classe, e sobretudo pensando que a sexualidade ela ocupa um lugar central como dispositivo de dominação do cristianismo tradicional. O cristianismo E eu ainda vou falar mais. Isso que eles não interpretam tudo como tendo que ser cumprido, porque senão o cristianismo seria até pior que o Islã. Meu Deus, tá vendo? É uma bagunça. Ele vai soltando as coisas. A gente tá assumindo isso. E para de falar de Islã, mano. Meu Deus, você tem tara com o Islã? Que isso? Sério, porque se você for pegar a Bíblia tem leis lá que são até piores que o Islã. Ou no mesmo nível. Você tá entendendo? Então muita coisa lá os pastores e padres nem fingem que tem na Bíblia. Então, é isso que a gente tá falando. É isso que a gente tá falando desde o início. Não importa o texto. Não importa. As pessoas ignoram. Não, mas por que ele existe? Que dá resposta para uma lógica econômica específica. Exatamente. Mas a gente vai acusar o capitalismo, a gente tem que lembrar que esse preconceito existia antes do capitalismo. Não. É que Toma. Tudo os caras querem botar a culpa do capitalismo. Mas só que, cara, Não é botar a culpa no capitalismo, não, meu filho. É entender que a gente. Os dilemas que eles estão apontando hoje é um dilema próprio da realidade do capital. Ah, mas e a experiência de Cuba e da União Soviética? É uma experiência que ainda não tinha superado a própria lógica também da modernidade, do capital, desse tipo de experiência, pô. Esse é o mundo, gente. Era o mundo. E aí a gente vai ter que lidar com isso mesmo. De novo, não é mágica, não acaba da noite pro dia. Por isso que a gente é comunista. A gente entende em etapa de transição. A gente não acha que acabou, superou revolução e aí da noite pro dia. Não, mano, é uma questão que é histórica. É uma leitura que é histórica. As coisas demoram. E vai ter um monte de contradição. A gente assimila isso, a gente entende isso e reconhece isso. E a gente critica isso também. E é a crítica que vai possibilitar a mudança. a igreja ela existia antes do capitalismo, velho. A religião. Meu Deus, ninguém tá falando isso, mano. A gente tá falando da experiência do modo de produção que legitima a crítica que os próprios religiosos vão fazer, pô. Oxi, não é possível, pô. O cara, ele realmente não entendeu nada da discussão, nada. Nada. Ela existia antes do capitalismo. Entendeu? Pô, a Misa tratou agora. a questão é essa, assim. É torcida, né, gente? É torcida. É torcida. A questão é que a gente vive no capitalismo. Não, mas gente, eu justamente fiz questão de apontar tanto a Revolução Cubana quanto a Soviética Isso. É isso, a gente vive no capitalismo. por ser movimentos não capitalistas. Pois não, sim. E que aconteceu a mesma coisa Sim. por causa da interpretação cultural de um comportamento. Isso, então, sabe? isso, E não se tem Tá vendo? É torcida. E é isso, a gente tá falando de uma
experiência que ainda está lidando com as contradições do mundo, da experiência desse modo de produção que, pô, vocês acham que o Cuba e a União Soviética era comunista? Não era, pô. Era um estado de transição socialista. Então estava saindo da lógica do capital, ou tentando lidar com as contradições do capital. Isso está pressuposto em Marx, gente. Então, assim, ó, por isso que eu falo da etapa de transição aí, enfim. Religião. Isso, então, ou seja, não é a religião que vai produzir, tipo, não é necessariamente a religião. Não, eu disse, Não, não quer dizer que não vai existir numa sociedade que não tem religião. Eu tô dizendo que a religião está dando respaldo baseado num texto É sagrado. instrumentalizar o texto. Exato. Mas olha só, até nessas sociedades aí, que não são cristãs, os caras aprenderam preconceito contra os LGBTQIA+, em uma sociedade religiosa. Se você for pegar o líder dessas revoluções, vocês vão ver que eles tiveram educação dentro de instituições cristãs. Será que o pensamento e o preconceito deles não vieram por causa desses anos de dogmas religiosos? Pega aí a liderança do comunismo, dessa... Não, não. Dá uma lida em Engels lá. Patriarcado, a mulher se torna um tipo de propriedade privada. Enfim, cara, falta leitura sociológica pro camarada aqui, né? dessas paradas todas. Esses caras, eles eram, muitas vezes, treinados, doutrinados dentro dessa ideologia cristã. E aí? E é por isso que eu falo, cara, pra você ter uma ação dessa tenebrosa, maldosa, você antes teve que ter sofrido ali uma lavagem cerebral pesada. Entende? É nítido isso, mas às vezes a gente tem que falar óbvio, né? É porque, tá vendo? Como aqui eu tenho uma discussão de nível de complexidade, aí ele acha que falar o óbvio é o suficiente pra gente, entendeu? Porque o óbvio é o senso comum. A gente aqui não tá querendo discutir senso comum. Por exemplo, 1946 não tinha homossexualidade na Bíblia, né? A palavra homossexualidade. Só que daí lá a gente pega a carta para Romanos, Coríntios, aí eles começam a botar palavras lá relacionadas. Homossexualidade, homossexuais passivos Efeminados. tem texto que é efeminado, tem texto que é afeminado. Começam a aparecer. E detalhe, se tu pegar a Bíblia alemão, uma Bíblia alemão que Gutenberg. lá tá escrito pederastia. A tradução é pederastia, né? E aí, por que acontece? O evangélico que vive no período da graça diz assim, não, mas Antigo Testamento é período da lei. A gente vive na graça. Na graça também é condenado. A questão toda é que a fé ela é instrumentalizada. Eu acho que e isso é uma luta que eu concordo com isso. Como que a gente para de instrumentalizar a fé como ferramenta de poder? Porque assim, se tu pegar, tem alguns países escandinavos cuja população é tipo 80% cristã. Mas quantos têm influência política? Zero. Porque Então, mas aí, ó, filiação é uma coisa. Eles são filiados. Porque, tipo assim, uma tradição cultural deles, lá quando nasceu, você filiar. E não é um ateísmo militante. Mas eles não acreditam em Deus. A maioria deles lá não acredita em Deus. Ou são ateus, ou agnósticos, ou nem frequentam a igreja, entendeu? Então, assim, tem que separar a filiação com o fato, né? a fé da pessoa não tem a abertura para entrar enquanto elemento de geração de lei, de política pública e tal. Não tem como entrar. E no Brasil a gente também tem isso. Legalmente tem isso. No entanto, se tu pegar as notas de dinheiro, o que diz ali? Deus seja louvado. Que pronto, você vai na repartição pública, tá lá, tá o crucifixo, né? Galera, é isso, tá? Muito ruim, isso também. É extremamente ruim. Achei ele um cara que sou muito arrogante. O que eu falo como arrogante aqui, né, gente? Uma pessoa que ri, debocha e não argumenta nada, traz muito senso comum e com uma roupagem de que vai vir alguma coisa boa e não argumenta, não traz nada. Assim, isso pra mim soa muito arrogante. Uma pessoa que se coloca nesse lugar de conhecedora do tema e não entrega nada assim. Então é uma pena aí. Queria conversar, interagir com o colega aí que me mandaram isso. Inclusive quem me mandou isso foi uma galera que é ateia, tá? Que me mandou esse vídeo aí. E eu fiquei de cara, falei, não é possível que eu tô vendo isso, porque o cara promete, não entrega nada, né? Então assim, tá aí, a gente vai dialogando, depois vou reagir aos comentários e tal, enfim, a gente vai falando aí, viu? Gente, muito obrigado por quem assistiu, mais uma vez alguma coisa desse debate aí, logo logo acaba, viu? Tamo junto, beijão, até a próxima.